Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa É Negócio. E hoje o tema é extremamente maravilhoso, gostoso de se poder falar, que é a moda e as mulheres. E para isso eu convidei uma pessoa, uma design de interiores que conhece exatamente muito isso, e é aqui de Novo Hamburgo, que se chama Ângela Weissheimer Snell. Boa noite, Ângela, seja muito bem-vindo. Te agradeço muito por estar aqui conosco, porque eu sei também na tua atividade. Beleza. Tu precisa estar atendendo várias demandas e de tudo que é tipo, e te propôs a estar aqui comigo hoje à noite para falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito instigante, a moda e as mulheres. A Ângela, além de design de interiores, ela tem a sua formação em artes plásticas pela Universidade Fevale e fez diversos cursos de pós e extensão na área de design de interiores. Vale ressaltar que ela, pela sua experiência e pelo amor que ela tem pela nossa cidade, também, de uma forma voluntária, vem sempre participando da Fundação Evangelho, aliás, que também foi diretora da Fundação Sheffield. Da Fundação Sheffield, de 2007 a 2009, né? Com certeza. E desses 30 anos de trabalhos realizados, 26 foi voltado para uma empresa aqui de Novo Hamburgo. É isso, Ângela? Com certeza. Me conta um pouquinho dessa história que deve ser maravilhosa. Então. O meu escritório foi chamado por uma empresa que estava iniciando na época, né, com a produção de bolsas femininas e acessórios, cintos, que é a Luz da Lua. E era uma empresa que estava se estabelecendo na cidade, né? Os proprietários não são de Novo Hamburgo. E foi muito interessante, porque eu entrei nesse outro universo, né? Que é a arquitetura voltada justamente para o comércio, né? E na área de varejo. Como é uma atuação específica, o nicho deles, a mulher, né, os acessórios e calçados e bolsas femininos, então, assim, tu entra em todo um universo de pesquisa e de busca, porque trabalhar com essa área comercial, né, ela exige que tu tenhas, assim, parâmetros muito específicos, porque eu sempre digo, uma loja, né, é um templo da marca. Então, a marca Luz da Lua, ela ainda não era muito conhecida, né? Porque, na verdade, a gente está falando assim, no final, mais ou menos, dos anos 90, onde as fábricas locais, várias, começaram a se voltar para o mercado interno, em função da dificuldade com a exportação, que era o que movia o nosso vale, né, anteriormente a isso. Então, eles começaram a realmente produzir para o mercado interno. Com isso, né, o meu trabalho sempre correu paralelo com o da agência de publicidade, que até hoje atende eles, que é uma ótima agência, a RBA, porque a gente tinha que conceituar. O que é ter um conceito, né? Tu tens que ter, vamos dizer assim, toda uma pesquisa de nicho de mercado. Quem é essa consumidora, né? Porque tem que ter um público-alvo bem específico. Que lugares ela frequenta, que tipo de roupas usa, que tipo de eventos. Tudo isso vai, vamos dizer, servir de subsídios na hora em que a gente vai planejar esse templo, que é a loja, onde ela vai se identificar. Eu não posso fazer uma loja toda com estilo retrô ou super contemporânea, no momento em que eu tenho uma faixa, vamos dizer assim, os calçados e bolsas da Luz da Lua, eles são dirigidos a um público tipo 35 mais, né? 35, 40 mais. É um sapato sofisticado, com valor alto agregado. Então, na verdade, eu sempre considerei assim, cada sapato ou cada bolsa como se fosse uma joia, né? Por quê? Porque o couro tem uma cor, uma textura, no fim já eram 4 coleções, né? Hoje já são mais ainda, que são lançadas durante o ano. Então, assim, a gente sempre tratava aquilo como se fosse assim, um objeto de arte, porque é, na verdade, né? Uma criação.
E é muito lindo isso, porque no momento em que tu vai falar sobre a mulher, sobre o consumo, né, a mulher tem essa diferença, assim, de ter esse olhar para o belo, né, de ter essa questão de busca de autoestima, né, de se cuidar, de se arrumar para si mesma, porque a gente tem que estar muito bem. Quando a gente está muito bem, as coisas andam bem. E a parte, vamos dizer, da moda, ela também é assim, porque ela, vamos dizer assim, ela faz com que a gente consiga se identificar com a gente mesmo, né? Hoje a moda é ampla, não se tem mais um único jeito, tanto de vestir como de calçar, né? E isso é maravilhoso, assim. Então, essa pesquisa toda que a gente fez voltada para o consumidor, né, fez com que durante esses anos, porque eu trabalhei com outras empresas também, ficasse sempre muito ligada, assim, muito sensível, né, à forma das mulheres se comportarem em vários nichos, né, e de várias... Pois isso é uma das coisas que me despertou o interesse de conversar com a Ângela, porque tem todo um histórico, né, para poder chegar e dizer o seguinte, imagina só, são 26 anos ou um pouco mais. Essa empresa, esse trabalho, eu acompanhei durante 26 anos. A empresa está fazendo este ano 27 anos e durante 26 eu acompanhei. Eu fiz o primeiro showroom, né? Então, realmente foi uma caminhada linda, assim. E de sucesso, porque eu acredito que não exista mulher que não conheça a marca Luz da Lua e também acho pouco provável que algum homem também não conheça, porque afinal de contas, beleza, a mulher tem a coisa da vaidade, tem toda aquela parte íntima da vaidade, do sonho, coisa desse tipo. E o homem gosta também de ver quem ele admira e dessa maneira. Tem que acompanhar, né? Por favor, né? Não pode chegar lá com um presente nada a ver, né? Então, eu acho que isso é o mais legal também. Por isso que eu fiz questão muito de conversar com a Ângela a respeito disso, porque é um assunto extremamente gostoso de se falar, porque mexe muito com todo esse sentimento da mulher. E não tem como a gente deixar passar isso sem poder falar de que aquelas coisas da mulher, eu acho que até a mulher ela tem muito da Cinderela, tem muito também, o sapato pode estar envolvido com a coisa da Cinderela, do erotismo, coisa desse tipo, né? Mas assim, ó, eu imagino para ti que é aqui de Novo Hamburgo, que vens de uma geração que realmente o calçado pela exportação tomou um rumo muito grande e daqui a um pouco para tudo e vamos pensar fazer alguma coisa diferente. Quando foi feito esse convite para ti, como é que tu te sentiu? Porque eu acredito que deve ter sido um baita de um desafio. Na verdade, assim, o trabalho que eu fui chamada na época era para fazer um showroom, né? Sim. E as coisas foram... É muito difícil, assim. Eu me sinto muito orgulhosa de ter atendido essa empresa por tantos anos, né? Porque é muito difícil um profissional atender 26 anos uma empresa, né? Fazer mais de 100 lojas, fazer showroom, fazer empresa. Então, assim... Eu não sabia onde eu estava me metendo, né? No sentido, assim, de como as coisas iam evoluindo e aonde elas iam chegar, né? Hoje é uma estrutura sólida, né? Vai fazer em dezembro um ano que eu não atendo mais a empresa, mas, nossa, me sinto, assim, com uma missão cumprida e muito identificada, né? Porque todo esse início, essa pesquisa, essa questão assim de se entregar, né? Porque todos os materiais que tu seleciona no momento em que tu vai fazer um projeto, tu tá conceituando o que tu vai botar lá, né? Tu vai dando valor ou não. E eu sempre tive, inclusive no meu trabalho mesmo residencial e corporativo, eu sempre tive um trabalho muito puro, muito limpo. Eu acredito muito na simplicidade, né? É uma coisa que é minha,
né? Quem olhar o meu site, eu tenho lá apartamentos de 20 anos atrás e parece que foram feitos assim ontem. São atemporais. Totalmente, porque eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito que quando tem desenho, quando tem pesquisa, quando tem conceito, as coisas não são tão efêmeras assim. Com né? certeza. Então, no momento em que tu especifica um piso que vai ser um padrão de franquia, ou uma cor que vai ser um padrão de franquia, tem que ser uma coisa muito estudada. Porque se tu errar, tu vai errar muitas vezes. Tô brincando. Mas se a loja não tiver uma, vamos dizer assim, um design que valorize o produto, né? Ou a iluminação adequada, que eu sou uma briguenta por luz, porque luz para mim é tudo. Aliás, tu tá achando que tá bem iluminado isso aqui? Ah, não sei, vou ver depois. Tô brincando. Mas, assim, a iluminação é fundamental. Luz é tudo, né? Então, no artigo de luxo, a luz é importantíssima, porque ela vai te dar a fidelização da cor, da textura, do metal. Por isso que todas as lojas, vamos dizer assim, que tem um produto de valor agregado alto, elas têm uma iluminação mais específica, né? E, então, isso tudo são, vamos dizer assim, itens que vão somando, né? E que vão se justapondo até que a gente consiga ter este conceito da marca. Né? Inclusive, tu trabalhando tanto tempo assim, tu tinha essa coisa de tu também estar dando olhada nas coleções de sapato para poder, de repente, tu ter alguma coisa assim, uma expressão, algo, tu chegou a dar uns pitacos também ou não? Com certeza, porque eu sou muito intuitiva, eu tenho muita sensibilidade, isso faz parte, né, da minha pessoa, Ângela, e foi muito bacana, porque a gente usava a sandália, o sapato, ou coisa e tal, para testar se estava ficando bom, se a forma era boa. Às vezes eu ganhava do diretor da empresa uma bolsa e ele dizia, usa para ver o que as tuas amigas vão achar, entendeu? Porque estava começando, né? E com certeza eu sempre olhava a coleção, acompanhava. Não que eu desse diretamente a quem fazia o desenho, mas sempre eu repassava para a parte comercial. Uma pesquisa. Ângela, eu gostaria de retomar esse assunto contigo Tá, logo legal. após dos nossos comerciais, porque eu acho que isso aí é muito legal da gente falar. Beleza. Até daqui um pouco mais. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Voltando para o programa É Negócio com a minha convidada Ângela Weissheim-Sneu, e estamos falando algo que interessa a todas as mulheres e meus amigos homens, vocês fiquem atentos porque é imprescindível a gente estar acompanhando, é isso, né, Ângela? Com certeza. E eu estava mesmo agora, nós estávamos conversando que como a empresa que ela assessorou durante tantos anos, ela estava me dizendo que
para ver se a coisa estava dando certo e tal, diz assim, toma aqui, vai dar uma saída, vai lá ver com as tuas amigas qual é o feedback que elas estão dando para ver se nós estamos no caminho. Isso aconteceu realmente. Isso aconteceu há muitos anos atrás, a gente está falando assim, e isso era entre, vamos dizer assim, era uma coisa muito interna, muito querida, né? Claro. Não era, e não foram muitas vezes, era mais a questão assim de poder testar em loco, né? Sim. E foi muito bonito, e eu acho bacana essa coisa assim de sempre olhar da onde a gente veio, tanto como pessoa, como empresa, né? Entender como as coisas começaram, olhar com humildade, com carinho, tudo que foi construído. Nada fica grande sozinho, né? Nada cresce. É sempre uma equipe, é uma parceria. E infelizmente, assim, hoje em dia a gente às vezes vê pouco isso, né? Esse interesse, vamos dizer assim, de uma empresa fazer com que todo mundo tenha um crescimento conjunto, né? Porque isso dá solidez, né? Isso faz com que Uma identidade, uma identificação entre todos os colaboradores, né? Com certeza. É que nem um time de futebol, se o negócio não está bom, entre tirar todo mundo e tirar o técnico, tira o técnico, né? Mas é uma coisa muito assim. Mas sim. Tu estava falando sobre a iluminação, que eu acho que sim, e é uma das coisas que me chama muita atenção, porque quem vai visitar um shopping, enfim, a Luz da Luz está sempre muito bem posicionada e realmente a gente percebe isso. Para quem não conhece, como tu estás dizendo, como eu também não conheço, como eu já não conheço, mas a gente sabe e percebe o que é uma iluminação, porque tu vê ela de longe. Eu ia pedir para a produção para que a gente pudesse contextualizar um pouco do que nós estamos falando, para justamente trazer algumas fotos que eu pedi para a Ângela e que tu pudesse falar um pouquinho de cada uma delas, por favor. Posso, sim, vamos lá. Lá, produção. Bom, aqui a gente está vendo o showroom da empresa, que foi feito na época, né? Ele fica dentro da fábrica e fizemos lá no fundo uma simulação como se fosse uma pequena vitrine. Por quê? Porque ali então, vamos dizer, era montada como as vitrines deveriam ser montadas nos diversos pontos de venda. Então, iam fotos com os produtos essenciais que tem que estar na vitrine. Porque uma franquia, ela tem toda uma estrutura que precisa ser muito alinhada, né? Porque ela precisa ser repetida, ela tem que passar sempre o mesmo conceito, é o mesmo produto que tem que estar em todas as vitrines simultaneamente, né? No momento de um lançamento. Então, esse foi o showroom onde a gente fez essa experiência que sempre funcionou bem, né? Cria uma identidade, né? É um cliente que está em Porto Alegre ou um cliente que está em São Paulo, ele entra na Luz da Luz e está se identificando com... Com certeza. Isso é muito importante em se tratando de franquia, né? Claro. Essa situação, assim, de ter uma unidade, né? Perfeito. Não pode, assim, ter alguma coisa desalinhada, né? Perfeito. A segunda foto, produção, por favor. Onde foi essa? Essa é uma loja que fica na Oscar Freire. Foi uma loja conceito que foi feita há 8 anos atrás. Foi uma loja muito linda, foi uma loja que foi um desafio enorme, porque são 36 metros de fachada, numa super esquina, Oscar Freire com a Rua da Consolação. Com a Rua da Consolação, é uma esquina enorme. E ficou uma loja bárbara, né? Foi um desafio muito grande, porque eu fui 2 vezes a São Paulo, tirei as medidas, apresentei o projeto e foi colocado tapume. E eu não vi mais, eu só fui ver na inauguração. Mas então, que maravilha, né? Foi um desafio muito grande e foi muito legal. E, inclusive, o pessoal confiou em tudo que tu fizeste, porque eles só te convidaram no final. Estava tudo tão certo apresentado para que pudesse executar. Com certeza. E eu brinquei, eu digo assim, poxa, mas olha o que é a fachada dessa loja. Te vira, o problema é teu, tu que estudou para isso. Que coisa era brincadeira, legal. assim. Mas era sempre uma confiança muito grande. Isso é muito bom quando tu trabalha, né? E a pessoa que te contrata, ela sente que tu tá dando o teu melhor pela empresa, pelo cliente dela, né? Tu dá pelo teu cliente e pro cliente do teu cliente. Então, assim, neste sentido e nesse aspecto, é maravilhoso. Que coisa Sempre tive esse apoio. Por favor, a outra imagem.
essa foi uma das últimas lojas, então, em Curitiba, né? No Jockey, no Shopping Jockey, que foi inaugurado em janeiro. E como vocês podem ver, assim, sempre tive essa forma simplificada, né, de apresentar o produto para o cliente, né, sempre materiais limpos, sem muita mistura de materiais. Sempre acreditei nessa coisa da caixa, né, muito limpa, muito pura, com uma ótima iluminação e destacando o produto. Né. Ângela, com todo esse movimento que tu fazes para poder criar, enfim, todas essas coisas maravilhosas que a gente está vendo aqui, a Ângela, o que gosta de fazer? Bom, eu gosto de muitas coisas. Então me diga só Preciso 8. dizer, só 8. Bom, primeiro é arte. Eu respiro arte desde criança. Eu acho que a arte, ela é libertadora. A arte faz com que a gente se identifique com a gente mesmo. A arte nos dá o autoconhecimento, né? Autoestima. É muito importante porque no momento em que tu gosta do que tu produz com as tuas mãos, com o teu corpo, é a dança, é a música, né? Tu vai tendo uma base. Então eu me alimento muito na arte, né? Que eu gosto de cinema, gosto de teatro, de música, de exposições, amo artes plásticas. Depois eu adoro esportes, né? Ah, é? Com certeza. Eu fui tenista pela seleção gaúcha, cheguei a 3º lugar no Brasil. Uau! E jogava vôlei por Novo Hamburgo, quando Nossa tinha Senhora. como é que eram os jogos Girs? Os Girs. Girs, bons tempos Bons aqui, tempos, né? bárbaro. Então, eu amo esportes, porque o esporte me deu a coisa de estar na rua, de correr, o prazer, da alegria, do movimento, né? Então, é uma coisa que eu adoro. Adoro gastronomia, também vinhos. Vinhos. Eu tenho uma confraria, que não deixa de ser também tudo muito ligado à arte, né? Com certeza. A cozinha, o vinho. Aquela coisa do bem-estar. E eu amo tanto estar numa grande metrópole, tipo Berlim, que é uma cidade que eu fiquei apaixonada, assim como eu adoro estar num lugar onde só tem a natureza, que me identifica demais. Pois então, eu acho que nós temos esse lugar para vocês perceberem sim. o que a Ângela está se referindo quando ela diz que gosta de estar num outro lado do mundo, mas num recanto que é só dela. Produção, venha com essa maravilha. E agora, conta para nós o que é isso. Então, isso é uma morada que é em Santa Catarina, numa praia que é tombada pelo Patrimônio da União, que ela faz parte da Serra do Tabuleiro. E há 30 anos já a gente tem essa morada entre o rio e o mar. Então, assim, a água é uma coisa muito importante para mim. A água em movimento é uma coisa que me fascina, me equilibra, né? E a simplicidade. Eu acho que no momento em que a gente consegue entender a importância, né, da vida simples, das coisas simples, porque a gente complica muito. Claro. Eu tenho uma frase que eu amo, né, que para mim é de um dos maiores gênios que já andaram por aqui, que é do Leonardo da Vinci, que é uma frase que diz: a simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. E isso para mim é uma verdade, é um lema no meu trabalho, é um lema para mim como mulher, como mãe, como guerreira, como profissional, né? Buscar essa coisa de essência, né? Que eu acho que é onde tem essência, tem pureza, e tem, né, onde tem a verdade, tem a simplicidade. Né? Isso é algo da tua vida, é do teu ser. Com certeza, isso é em função de tudo que eu já empilhei. Boas, ruins, mas conseguir chegar num nível. E é maravilhoso, a gente é a construção de muitas gavetas, Sim. Eu digo, né? E essas gavetas, elas são fundamentais. E volta e meia, a gente tem que estar abrindo e alimentando e colocando coisas nessas gavetas. E retirando também algumas outras. Retirando, esvaziando, trocando. Isso. E prestando atenção quando uma está muito tempo aberta. Exato. Né? Sinal que alguma coisa ali está precisando de atenção.
Então, assim também na vida profissional, né? Então, a gente tem que estar sempre alinhada, sempre pesquisando, sempre viajando. Eu sou de um tempo em que realmente a alimentação, vamos dizer assim, de toda a criação, eram das experiências com a arte, né? Hoje, os profissionais muitas vezes se formam e já ficam frustrados. Por quê? Porque o Instagram, as redes sociais, elas são maravilhosas, mas muitas vezes elas servem para as pessoas ficarem frustradas, porque elas veem lá um colega que diz que está fazendo, mas não sabe se está fazendo, ou se está copiando e colando. É muita interferência, muita poluição, né? Então, assim, mesmo com toda essa busca que hoje é possível, com toda essa interação, hoje tu consegue, sabe, na nossa época eu importava, minha irmã foi morar na Alemanha há 35 anos atrás, e eu fiz uma assinatura de 2 revistas alemãs que são muito da minha base de trabalho, que era a Schöne Wohnen e a Häuser. Até hoje eu tenho essas revistas, são pilhas que eu tenho. Então, assim, eu sempre vi, né, essa coisa pura, sofisticada, né, onde o menos é mais, mas é mesmo, não é um faz de conta. Então, a minha formação tem muito disso, dessa busca, né, própria na experiência com a arte. Que coisa bonita. Bom, com tantos enfrentamentos que tu teve para chegar onde tu estás, as experiências lindas e maravilhosas e outras que as gavetas já foram retiradas, né? Com certeza. Eu te pedi uma palavra que eu geralmente peço para o meu convidado trazer e não tem como ser diferente, até porque nós estávamos conversando nos bastidores, mas será que eu vou falar sobre ela? Mas tu já falou sobre tudo, sobre ela. Coragem, né? Sim. Sintetiza agora, de uma forma bastante objetiva, o que essa palavra te representa. Eu escolhi essa palavra porque é uma palavra que ela mexe com muitas áreas da nossa vida, né? A palavra coragem, ela te incita, né? Ou tu vai dar um passo, ou tu não vai, ou tu vais ressignificar alguma coisa, ou vai ficar estagnado. Então, assim, essa vontade de ir para outro lugar, né? Seja ele qual for, na vida pessoal, profissional, amorosa, com a família, com filhos, são sempre escolhas. Cada passo que tu dá é uma escolha. E a coragem de dar um passo, às vezes, maior, de correr um risco, né? Ela é tua, né? Ninguém te ensina, não tem regra. E essa coisa de ato de coragem, né, que a gente ouve tanto falar. Sim. Mas essa coragem para coisas que para uns é significativo e para outros não. Olha, Ângela, além de tudo que nós conversamos, eu fiquei muito fascinado pelo teu conhecimento e também agora pela essa tua colocação final aqui. Eu quero te agradecer muito por tu teres aceito o meu convite. Imagina. Te garanto que, olha, homens, vocês fiquem mais atentos, como eu disse há pouco, viu? Porque moda, mulher andam muito próximos, E o que eu acho mais importante de tudo, a sensibilidade está virando artigo de luxo. E isso é um problema. As pessoas têm que resgatar a sua sensibilidade, né? Com certeza. Os Vamos homens lá. também. Com certeza. Bom, nós, como sempre digo, nós sempre temos um início que foi maravilhoso. Sim. Eu, inclusive, antes de dar o fechamento, eu queria que tu fizesse de uma maneira bem rápida as tuas considerações finais. Minhas considerações finais são tantas, eu adoro conversar, adoro falar, mas eu gostaria de falar aqui da área profissional, né, qual tu me pescou, porque um dia a gente se encontrou na Luz da Lua, né, para todas as pessoas que trabalham com esta área de design e de arquitetura, né, que a gente preste atenção no que é o bem morar, né, o que é realmente hoje tu trabalhar com qualidade de vida, né? Então, eu sempre digo que uma casa, né, ela é um lugar para ser habitado, ela não é um showroom.
Então, da sensibilidade do profissional na hora de atuar. Tá? Maravilhoso. Adorei estar aqui, obrigada pelo convite, foi uma experiência muito legal. Que bom, e eu fico muito mais feliz, porque a gente já se conhece há algum tempo, mas nunca tivemos a oportunidade de falar. E a tua ideia de falar com pessoas aleatórias e da cidade sobre qualquer tema é muito bacana. Esse teu feedback para mim é muito bem-vindo, viu? Mas como eu te disse, amanhã tu vai botar o teu pessoal lá para trabalhar, para fazer aquela coisa toda, mas eu acho que vai ficar melhor se tu levares para lá o mimo da Padaria Brasil. Vou amar, adoro. Olha só, eu não sei se... Olha só que coisa linda, a Padaria Brasil é um parceiro nosso. Ai, que amor, e olha, quanto carinho. E assim, ó, eu te diria que trabalhando e com alguma coisinha para ficar experimentando... Obrigada, Padaria Brasil. É maravilhoso. Pessoal, é uma empresa maravilhosa, né? Verdade. E também orgulho. de muita história, como certeza, tu falaste. Com certeza. Pessoal, nosso programa estava ótimo, eu adorei ter tido esse papo, aprendi muito também, com certeza vou começar a ficar mais atento em alguns detalhes, que às vezes passar o meio desapercebido, mas quero dizer para vocês todos que, além da Ângela estar aqui comigo, a companhia de vocês foi também muito boa e maravilhosa. E por isso, fica a desejar o meu convite para a próxima terça-feira, nesse mesmo horário, com o programa Negócio. Uma boa noite e até lá.